Americanos, atenção! Vocês ouviram recentemente sobre a crise do ar-condicionado no Reino Unido devido à onda de calor e à insanidade dos europeus, tentando fazer parecer que você não deveria ter ar-condicionado porque faz mal para o meio ambiente. E por isso, você tem que sofrer com 40 graus. Sei lá. Você já conhecia esse drama, mas sabia que agora chega até Nova York? Porque o próprio Mamdani também está propondo que vocês parem de usar o ar-condicionado por causa da onda de calor, tentando proteger o meio ambiente, devido ao fato de que a cidade dele não tem infraestrutura para lidar com a possibilidade de as pessoas precisarem de ar-condicionado para literalmente não morrerem de calor. É o pior. E eu te disse, não está acontecendo só na Europa, está acontecendo na América também. Ouça essa insanidade. E para cada graus para aliviar a pressão sobre a nossa rede elétrica. E para cada um, em vez de dizer algo como temos um problema com nossas redes elétricas que precisamos consertar, e a nossa maior prioridade, garantir que todos possam se manter frescos durante uma onda de calor. Ele diz, vocês deveriam manter seus termostatos em 25 graus. É responsabilidade de vocês. Como diz o Despertar, o calor do coletivismo. Vamos ver esse vídeo ridículo. Foi um ótimo mês para fãs em Nova York, mas esta semana será muito mais difícil. Começa o que pode ser a pior onda de calor da cidade em mais de 10 anos. Pode fazer até 38 graus, sensação de 44 e seguir quente até o fim de semana. Estamos prontos e queremos garantir que você também esteja. Se você estiver comemorando a Copa do Mundo, o 4 de julho, ou alugando o Madison Square Garden para casar. No calor, o mais importante é ficar em locais fechados com ar-condicionado, especialmente para crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias, cardíacas e animais de estimação. Se sair, fique atento a sinais de insolação como confusão, tontura, náusea e dificuldade para respirar. Quero dizer, alguém aí acha isso cafona, o fato de uma prefeita estar fazendo isso? Eu estou achando cafona. Ligue imediatamente para o 911 se você ou alguém que você conhece estiver apresentando esses sintomas. Se você não tem ar-condicionado, ou o seu simplesmente não está dando conta, procure um dos centros climatizados de Nova York, como esta biblioteca. Visite nc.gov/ ou nspain.gov Beat the Heat para achar um entre as centenas de centros climatizados abertos perto de você até sábado. Também pode ligar para 311 ou procurar nas proximidades. Quiosques Link NYC exibirão direções para centros de refrigeração próximos. Se trabalha ao ar livre no calor, redobre os cuidados e conheça seus direitos. Entregadores têm direito a usar o banheiro nos estabelecimentos onde retiram pedidos. Não é incrível? Isso é tão constrangedor? Mas lembre-se, ele está aqui dizendo, gente, vão para os nossos centros de refrigeração da cidade de Nova York e tal. Mas ele também está dizendo para garantir que vocês não ajustem o termostato para uma temperatura muito baixa, porque não queremos sobrecarregar a rede elétrica. E para todos os negócios. Nova York está quente e a rede elétrica sobrecarregada. Ajuste o ar-condicionado a 26 graus Celsius e desligue luzes e eletrônicos não usados. Tire da tomada o que puder. A cidade também está colaborando, mantendo a regra dos 26 graus nos prédios, desligando luzes no pico de demanda, pedindo aos parceiros privados que façam o mesmo e desligando equipamentos não essenciais. Rede estável mantém o ar-condicionado ligado e salva vidas. Vamos reduzir a demanda e enfrentar o calor juntas. Desculpa. Então, o governo agora está ditando em que temperatura o seu... Bem, ele é um prefeito, não o governo. O seu ar-condicionado deve ficar, ao invés de admitir que não tem capacidade para lidar com isso direito. Odeio usar produtos na pele porque não gosto de sensação grudenta ou poros entupidos. Só quero me sentir limpa. Sei que não cuidar do rosto é quase um crime. Mas agora que encontrei a OneSkin, talvez eu precise admitir que estive errada esse tempo todo. Olha, eu ainda não sou velha, mas ultimamente tenho notado uma diferença na minha pele, que decidiu que está na hora de envelhecer, e isso é muita falta de educação. Depois de muita insistência das minhas amigas, decidi experimentar. Agora sou uma mulher diferente. Não divulgo nada em que eu não confie, vocês me conhecem. Sério, o que acham? E não é só minha experiência. A OneSkin possui mais de 10 mil avaliações, 5 estrelas, e hoje lidera em longevidade da pele. Preciso te dizer que, ao contrário do que a internet mostra, não é preciso ter uma rotina complicada para melhorar a pele. Resultado de mais de uma década de pesquisa em longevidade, o peptídeo OSO1 da OneSkin combate sinais do envelhecimento e promove uma pele mais saudável ao longo do tempo. Aproveite 15% off em OneSkin com o código MEIRAK em OneSkin.com/Meira por tempo limitado.
São 15% de desconto Oneskin.oo com o código MEIRAK. Depois da sua compra, eles vão perguntar onde você ouviu falar deles. Então, por favor, apoie nosso programa e diga que foi a gente que indicou. E aqui, você tem americanos que estavam zombando do que está acontecendo na Europa e totalmente chocados e apavorados com o fato de que você realmente pode lidar com uma onda de calor do jeito que a Europa está lidando. E já vamos falar sobre isso. E eles estão esquecendo que isso já chegou às cidades deles também. Mandani faz exatamente isso agora, já que esses malucos tentam convencer você a abrir mão das suas liberdades em casa e desistir. Abra mão em nome da bondade coletiva da lei Sharia no mundo. Está em toda parte. Está rolando um drama na Europa por causa da onda de calor, com temperaturas de 40 graus. E por anos, campanhas ambientais vêm trabalhando para fazer as pessoas acreditarem que o ar-condicionado é realmente o problema. Sem contar o fato de que a Europa é responsável por, 5% das emissões ruins na atmosfera e a China é responsável por 35% e ninguém está focando nisso. Os europeus, na verdade, os governos, têm culpado os Estados Unidos pelos problemas do ar-condicionado. E não, eu queria poder dizer que isso é um exagero. A Europa está derretendo. Está fazendo 41 graus em Frankfurt. Ontem, eu saí e encontrei meus vizinhos na escada. Como está sobrevivendo a esse calor? Ele me perguntou. Bem, está difícil, mas o que podemos fazer? Mudança climática. Isso é o que os americanos fizeram com a gente. Eu disse. Ele assentiu e enxugou a testa. Então, instalei o ar-condicionado ontem. Está fresquinho. Vem tomar uma cerveja. Podemos assistir a Copa do Mundo juntos. Ele convidou. Acho que não, respondi, olhando para ele com desgosto. Subi e o denunciei ao conselho da cidade. Ele precisa tirar o ar-condicionado ou pagar a taxa de carbono. Como podem ser tão egoístas? O conforto não justifica destruir o planeta. Por isso, o mundo observa a União Europeia, mais desenvolvida culturalmente que outros lugares. Agora, se você não entende que isso é uma piada, então você precisa trabalhar no seu senso de humor. Ele está apenas falando sobre a história real do que acontece. Existe uma pressão literal por parte dos governos europeus para dizer às pessoas que elas não deveriam instalar ar-condicionado, que se fizerem isso, vão ser taxadas por isso. Apesar do fato de que pessoas estão morrendo, literalmente morrendo de calor em toda a Europa, porque caíram nessa coisa ridícula da mudança climática que está acontecendo. Quando digo que as pessoas estão quase morrendo, não exagero. Esse é um cara que está em um trem sem ar-condicionado. Ok. Olhe para ele. Quero dizer, eu desmaiaria. Se estivesse 40 graus e eu estivesse em um trem, não sei o que eu faria. Esta é a história de um motorista de ônibus que sofreu um acidente após desmaiar por falta de ar-condicionado no veículo. Um acidente de verdade, porque o motorista desmaiou devido ao calor de não ter ar-condicionado em um ônibus. O calor extremo é fatal. É fatal e mata mais pessoas na Europa todos os anos do que armas matam nos Estados Unidos. Só para as pessoas entenderem o quão sério é esse problema. E mesmo assim, ainda vemos esse fenômeno ridículo de pessoas tentando fazer os outros se sentirem mal por terem ar-condicionado em casa. Mas é isso que está acontecendo na Europa. Eles querem convencer você de que o bem coletivo é muito mais importante do que suas necessidades individuais. Tragam um monte de imigrantes, não importa se eles te estupram. Não tenha ar-condicionado. O clima é mais importante do que você não morrer de calor, etc, etc, etc. É assim que o governo tem levado as coisas adiante. E é literalmente o fenômeno mais psicótico em todo lugar. É por isso que os americanos estão surtando com toda essa conversa sobre ar-condicionado que está acontecendo e por que isso agora se tornou uma questão da direita. Veja, eu não acredito que o ar-condicionado seja um problema político. Eu acho que o ar-condicionado é uma das invenções humanas mais incríveis. Ele realmente muda o tempo e não deveria ser uma questão política. Todos deveriam ter direito ao ar-condicionado que foi criado para isso. E mesmo assim, de alguma forma, os esquerdistas quase transformaram isso em algo ruim para você ter. Se você pensa em comprar um ar-condicionado, está destruindo o clima. Os direitistas argumentam que cada um deve escolher a temperatura de casa. Isso é o básico, o normal. Se quiser aquecedor, ligue, se não, desligue. Prefere ar-condicionado? Use à vontade. Agora, lembre-se de que na Europa, como de modo geral, sempre fez muito frio lá,
Os prédios são todos projetados para manter o calor dentro de casa. Durante uma onda de calor, falta infraestrutura para resfriar e as casas ficam muito quentes, levando à morte de pessoas. Ar-condicionado é uma necessidade básica, Mas agora essa mesma ideia está chegando a Nova York. Em vez disso ficar só na Europa, agora estão dizendo quanto tempo você deve deixar o ar-condicionado ligado para garantir o bem coletivo. É loucura, é insano. E eu acho que nenhum de nós deveria aceitar isso. Obrigada pela atenção a esse assunto.